Olá, engenheiros, meu nome é Felipe, eu serei o seu professor na aula de hoje. Hoje falaremos de sifão. Eu já fiz um esboço aqui. Sifão é quando tem quando uma tubulação tem esse formato aí, em U, vamos dizer assim. No caso está tudo quadrado, parece um L ao contrário, um número 7, sei lá. Então a gente vai calcular algumas coisas desse sifão. Por exemplo, a velocidade de água a 20 graus no ponto 3 e a pressão absoluta e manométrica aqui no ponto 2. A gente tem como ponto 1 o nível da água, um nível constante. Datum significa que é o nosso ponto de referência. Tá? Ponto de referência, datum. Nível constante vai ser o nosso nível 0, datum. Aqui é essa altura de meio metro, essa de 5 metros. Sabemos que queremos a velocidade da água a 20 graus Celsius no ponto 3 em metros por segundo. Queremos a pressão absoluta e manométrica no ponto 2 em metros de coluna de água, sendo perda de carga do trecho desprezível, aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, densidade da água de 0,999 gramas por centímetro cúbico, o regime é permanente, o fluido é incompressível e a pressão atmosférica de 10,33 metros de coluna de água. Tá? Ponto 3 é uma boca, é uma saída, pressão atmosférica, tá bom? Então, a pressão neste ponto 3 está aqui, já. O próprio exercício já nos diz. Aí, tá certo. Já escrevi sifão aqui. Vamos para a resolução do problema. E como que vamos resolver essa questão? Primeiro, sendo a questão A, velocidade do fluido no ponto 3 em metros por segundo. Então, já diz aí até a unidade que o exercício está querendo. Bem, balanço de energia mecânica entre os pontos 1 e 3. Maravilha. Olha o costume de sempre de fazer P1 e P2, já escrevi P2 aqui. Então tá. Então tá. Pressão no ponto 1, velocidade no ponto 1, Z1, trabalho de eixo. Pressão no ponto 3, velocidade no ponto 3, Z3, perda de carga entre os pontos 1 e 3. Ok. Velocidade 1 igual a 0, pois o nível de água, o nível do tanque é constante. P1 é o seguinte, o tanque é aberto, então a gente pode colocar como se P1 fosse pressão absoluta. Pressão absoluta é pressão manométrica mais pressão atmosférica. Pressão manométrica é 0 porque o tanque é aberto, não tem pressão, não é um tanque fechado. Então, pressão manométrica é 0. A pressão atmosférica, o exercício já nos diz que é 10,33 metros de coluna de água. Portanto, essa é a pressão 1. Z1, você lembra que a gente tinha falado que Z1 era o nosso datum, nosso ponto de referência, nosso 0? H, 0. Não há máquinas. Opa!
Pressão em 3. Pressão em 3. Velocidade 3 é o que a gente quer. Z3. Primeiro, lá no exercício. Primeiro a tubulação sobe meio metro, depois ela desce 5 metros. Não é isso? Então é meio metro menos 5 metros. 4,5 metros. Por fim, a perda de carga, vou botar aqui, ó. Perda de carga desprezível do enunciado da questão. Agora vamos arredondar isso aí. Então tá, vamos arredondar. Então a gente só vai ficar com o quê? Tô com 2. Hoje, gente, está fazendo 41 graus na cidade onde eu moro. Pouco quente, né? Eu estou derretendo aqui. Mas é. Então a gente tem todos os valores. Pressão no ponto 1, 10,33 metros de coluna de água. Igual. Pressão no ponto 3, 10,33 metros de coluna de água. V3 ao quadrado. Aqui tem mais, eu pulei o mais. 2 vezes 9,81 metros segundo quadrado. Menos. Não é mais, é menos. 4,5, que foi o resultado que a gente chegou a dizer. Vamos isolar V. V3 igual 10,33 menos, tá positivo, 10,33 mais 4,5. Tá dividindo, passa multiplicando. Aqui tudo, eu vou colocar aqui, ó, que é tudo metro. Aí eu vou ainda jogar esse colchete, que é elevado a meio. Então tá. 0, 4,5 vezes 2 vezes 9,8 vezes 8. Então isso daqui vai dar 0. 4,5 vezes 2 vezes 9,1. Metro quadrado, segundo quadrado. Elevado a meio. Ou a raiz desses dois. 4,5 vezes 2 vezes 9,81 raiz quadrada de ans. Certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou jogar isso aqui ao quadrado para voltar ao resultado anterior. E se eu levar ele a meio? Dá o mesmo resultado que a raiz. Eu ainda não tinha feito nas aulas, mas é só para vocês terem aí a comprovação, vamos dizer assim. Podemos dizer que a velocidade no ponto 3 é de 9,39 metros por segundo. Anota aí. Agora a gente vai para a letra B, onde pede a pressão absoluta. É pressão absoluta e manométrica, não é isso? Exatamente. Pressão absoluta e manométrica em metros de coluna d'água no ponto 2. Balanço de energia mecânica entre os pontos 1 e 2.
Vocês vão ficar craque nisso aqui, cara. Isso aqui salva a gente, de verdade. Porque o balanço de energia mecânica engloba muitas coisas, muitos dados. Então, tudo bem, a gente precisa de bastante dado para entrar na conta, mas ele pode nos fornecer também muitos dados. Com balanço de energia mecânica, vamos supor que tu esteja calculando a bomba não, ainda não a bomba, mas tu está calculando aí o sistema. Tu isola o H, tu vai poder calcular, tu vai saber a necessidade em altura manométrica que a tua bomba vai precisar vencer. Aí, baseado nesse valor, tu vai calcular a tua bomba. Entendeu? Então, o balanço de energia mecânica é uma ferramenta muito boa, muito importante. Então tá. Pressão a gente já sabe. V1 a gente já sabe que é 0. Então tá. P1. Metro de coluna d'água. V1 é igual a 0 porque o nível é constante. Nível constante. Z1 igual a 0. Datum. H 0. Não há máquinas. P2 é a nossa incógnita, é o que a gente quer saber. V2 ao quadrado sobre 2G é igual a V3 ao quadrado sobre 2G. Isso aqui dá 4,5. Calma aí. Mas a gente não acabou de calcular a velocidade de 3 em 9,4? 9,39, né? Vamos lá. 9,4, arredondando ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81, dá 4,5. Z2 é igual a meio metro. Uma subidinha. Perda de carga entre os pontos 1 e 2, desprezível. Show de bola. Agora vamos ajeitar aqui a nosso balanço de energia mecânica. Então a gente vai ter aqui P1 sobre gama, 0, 0, 0 igual P2 grama mais, aqui a gente já fez o cálculo, né? 4,5 metros por segundo. What the heck is that? Aqui V2 quadrado 2G Z2. Show de bola. 10,33 metros de coluna de água. P2 sobre grama mais 4,5 metros. É metros, hein? Porque a gente cortou com o negócio os valores de gravidade. Mais meio. P2 sobre gama portanto, então a pressão no nosso ponto 2 é 5,33, mas essa é a nossa pressão absoluta, certo?
a gente quer saber a pressão manométrica também. Pressão manométrica é a pressão interna menos a externa. A pressão interna é essa daqui, certo? Que é a P2, que está lá dentro da tubulação. Pressão interna, tá? Menos a pressão externa. A pressão externa é a pressão da atmosfera. Então é pressão atmosférica. Pressão manométrica é igual a pressão interna menos a pressão externa. Pressão manométrica, P2 sobre gama, menos pressão atmosférica. Pressão manométrica, então, é igual a 5,33 menos 10,33. Menos. Pressão manométrica é negativa. É uma pressão de vácuo. Não existe pressão negativa quando se trata de pressão absoluta. Mas ali, naquele ponto do sifão, o sifão está aqui, né? Ponto 2 está aqui no meinho. Ponto 2. A água está entrando na tubulação por aqui e saindo por aqui. Então veja que faz sentido que essa pressão seja negativa, que é quando tem uma sucção, vamos dizer assim, aqui. Então aqui tem uma pressão de vácuo, ou uma pressão negativa, certo? Menos 5 metros de coluna de água. Está aí a resolução do nosso problema, tá? Beleza. Eles nos pediram, o exercício nos pediu 1 metro de coluna de água. Show de bola, perfeito. E se nos fosse pedido em Newton por metro cúbico, que é Pascal? Você lembra que eles nos deram a densidade do fluido? Rho igual a 0,999 gramas por centímetro cúbico. A gente pode fazer assim. Pressão 2. Não, pressão em... Vou colocar aqui Pascal. Pressão em Pascal. Aqui, ó. Pressão em Pascal. Gama. P2 sobre gama. Rho. Gravidade. P2 sobre gama. Nosso Rho gramas centímetro cúbico. Eu acho que eu falei quadrada, cúbico. Um quilo, 1000 gramas. 100 centímetros, 1 metro. Só que tem que levar ao cubo. Não se esqueça disso. Esse valor aqui, eu vou jogar aqui embaixo, tá o valor aqui, ó. Vou pegar a calculadora. Tá aqui, ó. Ponto 999 vezes 1 do quilo dividido por 1000 gramas. Vezes
100 ao cubo dividido por 1 ao cubo. Tá? É assim. Quilos por metro cúbico. Tá? Já sabemos que é quilos por metro cúbico. Então a gente vai aproveitar esse espaço para continuar aqui essa equação aqui de cima. Então a gente tem aqui, ó, ρg, pressão no ponto 2. Rho, quilos, metro cúbico, vezes 9,81 metros segundo ao quadrado, vezes 5,33 metros. 235,01. Então isso daqui 0,1. Então vai dar aqui, ó, quilos, metro cúbico, metro quadrado, segundo quadrado. Newton. É isso aqui. Então, a gente pode dizer que isso daqui, ó, esse valor é 52.235,01 Newton por metro quadrado, que também é Pascal. Só um adendo. Isso aí, é interessante vocês notarem que não errarem na questão da pressão de vácuo, na pressão negativa, tá bom? Aqui acabar o módulo 1. Próximo módulo a gente vai tratar bastante de bombas. Aquele tal H que a gente viu e não calculamos em nenhum momento. Próximo módulo a gente vai falar bastante sobre bombas. Então, espero que tenham gostado. Chequem o módulo 2, vocês vão aprender muita coisa. Bomba é extremamente importante pra gente. Até lá, valeu!